Olá a todos, meu nome é Olga e você está no canal Java Rangers. Com certeza você já viu essa imagem ao tentar entrar em algum aplicativo web. Aqui você é solicitado a se autorizar usando um recurso de terceiros, Google, Apple ou Facebook. Esse é o objetivo do protocolo de autorização OAuth 2.0. Vou explicar de forma simples o que é, como o OAuth funciona e mostrar como implementar o OAuth 2.0 em uma aplicação Spring Boot. OAuth 2.0. Um protocolo de autorização, que permite conceder a um serviço de aplicativo direitos de acesso aos recursos do usuário em outro serviço. O protocolo elimina a necessidade de confiar ao aplicativo o login e a senha, além de permitir a concessão de um conjunto limitado de permissões, em vez de tudo de uma vez. Qual é a diferença entre o protocolo de autorização e a autenticação? O protocolo de autenticação é o OpenID. Ele é projetado para entender que este usuário específico é quem ele afirma ser. E o OAuth 2.0 é um protocolo de autorização, ou seja, permite conceder direitos sobre as ações que nosso aplicativo poderá realizar neste serviço em nome do usuário. Vamos considerar os principais papéis no OAuth 2.0. O proprietário do recurso, Resource Owner, é o usuário que possui direitos sobre os recursos protegidos. Isso pode ser uma pessoa física ou um sistema que possui os dados. Por exemplo, um usuário que deseja conceder a um aplicativo acesso aos seus dados no Google, como a lista de contatos. O cliente é um aplicativo ou sistema que solicita acesso a recursos protegidos em nome do proprietário do recurso. O cliente pode ser um aplicativo web, um aplicativo móvel ou um aplicativo de servidor. Por exemplo, um aplicativo que deseja acessar os contatos do usuário no Google. O servidor de autorização é o servidor responsável por verificar a autenticidade do proprietário do recurso e emitir tokens de acesso para o cliente. O servidor de autorização pode fornecer dois tipos de tokens, Access Token e Refresh Token. Por exemplo, o servidor de autorização Google, que processa o login do usuário e emite tokens, e o servidor de recursos é o servidor que contém o recurso protegido e verifica os tokens de acesso, para permitir ou negar o acesso a esses recursos. O servidor de recursos recebe solicitações do cliente e utiliza o token de acesso para determinar se deve permitir o acesso aos dados. Por exemplo, o Google Contatos, que armazena os contatos do usuário e fornece acesso a eles apenas com um token válido. Existem várias opções de autorização OAuth adequadas para diferentes situações. Vou contar a vocês como ocorre a autorização para aplicativos que têm uma parte de servidor. Na maioria das vezes, são sites e aplicativos web. O cliente envia uma solicitação ao servidor de autorização em nome do proprietário do recurso. Este pedido pode incluir pedido para obter um código de autorização. O servidor de autorização verifica a autenticidade do proprietário do recurso. Por exemplo, o usuário insere suas credenciais e, após uma verificação bem-sucedida, é emitido um código de autorização. Em seguida, o cliente usa o código de autorização para solicitar um token de acesso ao servidor de autorização. O servidor de autorização emite um token de acesso e, às vezes, um token de atualização, que pode ser usado para renovar o token de acesso após sua expiração. O cliente envia uma solicitação ao servidor de recursos, anexando o token de acesso. Último passo. O servidor de recursos verifica o token de acesso se ele for válido. Ele fornece acesso a recursos protegidos para o cliente. Então, vamos criar um aplicativo Spring Boot usando o Spring Initializer. Adicionamos as dependências necessárias, Spring Web e o Autotools Client. Abrimos no aplicativo IntelliJ IDEA. Eu esqueci de adicionar mais uma dependência necessária para trabalhar com o banco de dados. Isso será o Spring Boot Starter Data MongoDB. Eu planejo não apenas me autenticar através de serviços de terceiros, mas também salvar esse usuário no banco de dados para que no futuro eu possa trabalhar com ele. Agora estamos indo para as propriedades da aplicação. Então, a primeira linha é o nome do aplicativo Spring Boot. Ele é usado para identificar aplicativos em sistemas distribuídos. A próxima linha é para se conectar a uma instância do MongoDB, que está no servidor local localhost e opera na porta 27017. A próxima linha é o nome do banco de dados MongoDB com o qual nosso aplicativo irá trabalhar. Os dois parâmetros a seguir se referem especificamente ao cliente OAuth 2.
Este é o identificador do cliente e a chave secreta do cliente para registrar o cliente OAuth 2.0 no Google. Este ID é usado para autenticar nosso aplicativo ao interagir com o OAuth 2.0 com os serviços do Google. Precisamos obter este parâmetro do Google através do console do desenvolvedor do Google API e inseri-lo aqui. Por enquanto, vou deixar em branco. Esta linha define o nível de log para o Spring Security como nível Trace. Atualmente estou na página console.cloud.google.com. Vim aqui especificamente para criar um ID e um secret para meu aplicativo. Acesso, APIs e serviços. Crio um projeto. Clicamos em Criar. Agora vamos para a tela de consentimento do OAuth. Esta é a chamada tela de consentimento. A tela que será exibida ao usuário ao tentar fazer login em nosso aplicativo. O que precisamos escolher aqui? Externo, Criar. Aqui escolhemos o nome, ou seja, o nome do cliente. Como informação de contato, também indico meu endereço de e-mail. Continue. Agora estamos na página Scopes. Scopes é a área de visibilidade do recurso Google que estamos solicitando. Ao Google, vamos adicionar. Então, aqui eu escolho e-mail, perfil e OpenID. Continue, por favor. Agora estamos na página de usuários de teste. Usuários de teste são usuários que têm permissão para usar essa função, enquanto o aplicativo estiver em funcionamento, e ainda não publicado. Eu vou me adicionar aqui. É possível adicionar até 100 usuários aqui. Vamos continuar. Aqui é exibida a informação geral. Verificamos e clicamos em voltar ao painel. Agora vamos em credenciais. Criar credenciais. Credenciais de cliente UAuth. Aqui escolhemos o tipo de aplicativo. Aplicativo web. Escrevemos o nome do nosso aplicativo. Esta é uma configuração que é usada no cliente OAuth para determinar de quais domínios podem ser enviados pedidos de autorização. URIs de redirecionamento de autorização. Esta é uma configuração no OAuth 2.0 que é usada para especificar a lista de endereços, para os quais o servidor OAuth 2.0 pode redirecionar o usuário após uma autenticação bem-sucedida. Apenas lembre-se de que, para o Google, essa configuração deve ser exatamente assim. Aqui, finalmente, vemos o Client ID e o Client Secret que recebemos, e precisamos inseri-los nas propriedades da aplicação. Agora, vamos voltar para o nosso aplicativo, abrimos as propriedades da aplicação e inserimos aqui os dois parâmetros necessários. Este é o Client ID e o Client Secret, que recebemos recentemente do Google. Vamos criar a classe SecurityConfig. Ele é uma classe de configuração, como indica a anotação Configuration. A anotação Enable Web Security ativa a configuração de segurança do aplicativo web. Criamos um método que cria e retorna o bin na Security Filter Chain. Ele configura a cadeia de filtros de segurança. Este método aceita como parâmetro um objeto de segurança HTTP, com o qual são configurados diversos aspectos de segurança. A página inicial está disponível para todos os usuários sem a necessidade de login. Todos os outros pedidos requerem autenticação. O aplicativo utiliza o OAuth 2.0 para a autenticação de usuários. O método build finaliza a configuração. Em seguida, vou criar um usuário. Eu preciso dele para registrá-lo no banco de dados, para que eu possa atribuir outros objetos a ele. Como estou usando o MongoDB, adicionarei a anotação documento. Ele terá os seguintes campos: ID, nome, sobrenome, nome completo, e-mail, imagem. Por que exatamente esses campos? Porque esses dados podem ser extraídos do token que recebemos após a autenticação bem-sucedida do Google. Como ID, será o ID do Google no formato string. Também adicionarei o getResetters. Também precisamos do User Repository, que irá estender o Mongo Repository. Agora vou criar o controlador. Vou chamá-lo simplesmente de Start Controller. Aqui vou precisar do User Service, onde estará a lógica para extrair dados do token e gravar esses dados no banco. Enquanto ele não está presente, por isso está na cor vermelha. O construtor injeta o User Service no Start Controller. O primeiro endpoint é o login na página inicial. Como você se lembra do Security Filter Chain, esta entrada será permitida para usuários não autorizados. O segundo endpoint é uma área protegida. Aqui deve ocorrer um redirecionamento para a autorização OAuth. No corpo deste método, o método addUser é acionado, que iremos criar em breve. Vamos criar a interface User Service com um único método addUser. Criamos User Service.
ImpL, que implementa User Service. Aqui, devemos implementar seu método addUser. Vamos usar o repositório de usuários, pois teremos que acessar o banco de dados. Geramos o construtor. Vamos analisar detalhadamente o método addUser. Obtenção da autenticação atual. No início do método, é realizada a obtenção do objeto Authentication do contexto de segurança usando o Security Context Holder to get context, get authentication. Este é um objeto que contém informações sobre o usuário atual e sua autenticação. Verificação do tipo de autenticação. Verifica se o objeto de autenticação atual é uma instância do token de autenticação OAuth ERA2. Este tipo é utilizado se o usuário se autenticou através do OAuth 2.0. Extração de dados do usuário. Princípios. Se a autenticação realmente for um token de autenticação OAuth 2.0, então o objeto principal OAuth 2.0 user, que representa o usuário atual, é extraído dele. Este objeto contém os atributos do usuário fornecidos pelo provedor OAuth 2.0, neste caso, Google. Verificação da presença do usuário no banco de dados. Em seguida, ocorre a extração dos atributos do usuário do objeto OAuth 2.0 user. Na linha 31, ocorre a verificação da existência de um usuário com esse identificador no banco de dados. O identificador é um atributo sub, um identificador único do usuário. Nós o convertamos para string, porque é um objeto. Se esse usuário não for encontrado, ou seja, se o usuário opcional estiver vazio, retorna true, então nós o criamos. Com isso, ele terá todos os campos que extraímos dos atributos. Além do sub, isso incluirá given name, family name, name, que é o nome e sobrenome unidos, e-mail e picture, um link para a imagem do usuário. Em seguida, esse objeto é salvo no banco de dados com o auxílio de userRepository.save. Se o usuário foi encontrado ou adicionado com sucesso, na linha 42, o método retorna uma mensagem de saudação, incluindo o nome do usuário, hello, e o atributo givenName é utilizado. Em seguida, é feita a manipulação da ausência do token. Se o token OAuth 2.0 Authentication Token não for encontrado, o método retorna a mensagem no OAuth 2.0 Authentication Token Found. Então, vamos resumir. O método addUser verifica se o usuário atual está autenticado através do OAuth 2.0. Se sim, extrai seus dados, verifica a presença do usuário no banco de dados e o adiciona lá. Se ele ainda não existir, como resultado, esse método permite automatizar a adição de novos usuários ao banco de dados na primeira vez que eles acessam o sistema através do OAuth 2.0. Agora é possível iniciar o aplicativo. Então, agora eu vou tentar acessar o localhost 8080 apenas na área não protegida. Nós vemos aqui Hello, como era esperado. E agora na área protegida Secured. E aqui está a autorização OAuth 2.0. Escolho a mim mesmo. Digito minha senha do Google e aqui você vê a tela de consentimento. Aqui você pode ver a que exatamente o aplicativo terá acesso. Ok, continuar. E aqui está, Hello, Olga. Isso significa que nos autorizamos com sucesso e salvamos os dados no banco de dados. Se você achou este vídeo útil, curta,